Bom, pessoal, dando continuidade com o nosso curso de conversão termoquímica de biomassa, na aula de hoje vamos trabalhar e conversar sobre a utilização de biocombustíveis, né, gerados a partir de conversão termoquímica, seja de biomassa, seja de resíduo sólido urbano, de qualquer resíduo, né, em energia elétrica, né, através de uma microturbina a gás. Então, já em aulas anteriores a gente viu o potencial, né, que tem a biomassa em ser convertida em um biocombustível, né, o qual pode ser fornecido a um acionador primário, né. O acionador primário pode ser um motor de combustão interna, um ciclo Rankine orgânico, né, convencional, ciclos combinados também a gente pode estudar, né. Então, mas nesse caso aqui a gente vai falar sobre a microturbina, tá? Que é um ciclo Brayton. Vocês sabem que a turbina a gás é um ciclo Brayton ar padrão, só que a microturbina é regenerativa, né? O ciclo Brayton regenerativo. Então a gente vai ver com mais detalhes sobre isso hoje e a utilização, principalmente sem gás, né? Vamos ver uma situação de como vai operar uma microturbina nessa situação, tá? Tipo, geralmente essas microturbinas e as turbinas em si também, né? Turbinas a gás, elas são fabricadas para operar com gás natural, tá? No entanto, tem alguma flexibilidade para, dependendo dos requerimentos, né? Para aceitar combustíveis com baixo poder calorífico, né? Como é o caso sem gás, né? Ou gás de síntese gerado do processo de gasificação, tá? Então, pessoal, a gente já pode evidenciar que o uso de combustíveis renováveis em geração distribuída pode contribuir, né, com o desenvolvimento de regiões isoladas, né? Então, essa geração, né, através de fontes renováveis, pode permitir, né, na verdade permite a geração de energia elétrica, a qual pode ser usada nessas zonas isoladas, né? Muitas vezes, em regiões isoladas de diferentes países, geralmente são usados motores, né, de combustão interna, tá? Mas com combustível fóssil, né? Diesel, né? E realmente a gente tem outras alternativas, né? Também tem painel solar, né? Que é uma alternativa interessante, mas, no entanto, essa opção, dependendo da localização, né, do país e tal, essa opção de energia elétrica através de painel solar não é, tipo assim, depende de radiância, também os painéis não têm uma eficiência tão alta assim, né, são 16%, acho que hoje em dia podem atingir 20%, né. Então, o objetivo sempre dessa geração distribuída, né, é fornecer energia elétrica para regiões isoladas, né. Então, uma dessas tecnologias que a gente pode considerar muito importante, né, pela escala, né, são as microturbinas a gás, né. Essa tecnologia se caracteriza por fornecer energia elétrica e térmica simultaneamente, né. Então, aqui a gente na foto está vendo uma turbina a gás, né? As microturbinas, na verdade, elas são projetadas para faixas de potência entre 10 a 350 kW, né? São de baixas potências, por isso são denominadas microturbinas, né? Então, realmente aqui a gente está vendo algumas das partes, né? Inclusive, essas são as partes do ciclo, né? Vamos falar assim, os equipamentos que compõem o ciclo, né? É o regenerador, o compressor, a câmara de combustão e a turbina, né? Aqui estão saindo os gases de exaustão, né? Aqui é o gerador elétrico e aqui é um rolamento de ar, tá? Então, aí, embora, como eu já falei, que essa microturbina está baseada no ciclo Brayton, ele tem algumas características próprias, né? Essas características fazem que ela seja diferente de uma turbina a gás convencional, né, de grande porte. A gente já sabe que as turbinas a gás podem produzir megawatts, né? Então, essa aqui, tipo assim, comercialmente, vocês podem achar microturbinas, né, por exemplo, da Capstone, né, de 1000 kW.
Só que, na verdade, essas são 5 microturbinas, né, em série, 5 C200, né? Então, elas são fabricadas, já vocês viram, nessa faixa, né, desses valores aqui, né? Pode ser que comercialmente existam algumas maiores, mas não muito, né? Talvez 400, até 500, né? Mas, geralmente, a Capstone, né, que é, na verdade, dos primeiros fabricantes e um dos mais representativos, né? Realmente... Boa noite, Maurício. Realmente, a Capstone fornece microturbinas em série, né? A principal é a C200, né? Mas também tem C30, né? Que é para 30 kW. Então, é isso, pessoal. Elas podem, na verdade, elas podem gerar, além de eletricidade, né? De gerar energia elétrica, esses gases de exaustão aqui também podem ser reaproveitados, né? É o que eu te falei, igual uma câmara de combustão, né? Ou alguns gases de exaustão da pirólise, né? Que podem ser fonte de calor, tá? Então, a gente pode definir a microturbina como um gerador de eletricidade estacionário, né? Que tem muita aplicação em geração distribuída, tá? Aqui a gente está vendo, por exemplo, como é uma microturbina, né? E, na verdade, essa é a microturbina, né? C65, né? Então, é uma microturbina Capstone, que a potência nominal, pessoal, é 65 kW, né? Isso não significa que sempre vai produzir isso, né? Essa microturbina, no ponto de projeto, né? Com certas condições isso, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as condições isso, e uma quantidade específica de combustível padrão, que nesse caso é gás natural, no ponto de projeto, ela vai produzir 65 kW, tá? Então, não é que sempre vai produzir essa é a potência nominal, tá? No entanto, essa potência nominal, a gente vai ver que as eficiências da microturbina, por exemplo, essa Capstone aqui é 33%, né? Ela se diferencia dos motores, que geralmente tem 25, 30. No entanto, tem motores que são mais eficientes, né? Mas são poucos. Realmente, as microturbinas se caracterizam por ter eficiências maiores, com valores maiores de 30%, tá? E, bom, falando um pouco da história, a gente pode mencionar que o primeiro protótipo, né, comercial de uma microturbina foi desenvolvido pela Capstone, né, que é essa fabricante aqui, tá? Então, isso foi em 1994, foi testado em 1996 e foi lançado em 1998. Então, a gente está vendo que não é um acionador primário tão antigo, né? É novo, relativamente novo, tá? No entanto, tem estudos que já mostram algumas pesquisas nos anos 70, né? Mas já a nível comercial, a gente já estava vendo que elas estavam sendo distribuídas no final do século passado, né? Basicamente, o custo de instalação, a eficiência e as emissões são os critérios mais importantes, né, para projetar uma microturbina, tá? Então, vamos falar um pouco, daqui a pouco a gente vai falar, na verdade, sobre os diferentes tipos de ciclos, né? Como se diferencia o ciclo Brayton ar padrão, né, convencional, com o ciclo Rankine regenerativo, né, também. Então, eu já tinha falado que as microturbinas estão baseadas no ciclo Brayton regenerativo, né? Então, elas basicamente usam um compressor centrífugo e uma turbina de entrada radial, tá? Que ela trabalha a altas velocidades de rotação. A gente pode ter até 30.000, 40.000 RPM numa microturbina, tá? Então, elas podem usar combustíveis líquidos, tá? A gente pode fornecer também diesel, né? Em alguns casos, combustíveis gasosos também, né? No entanto, é importante ter e respeitar, né? E ter clareza da qualidade dos gases que vão circular pelo rotor e também que não pode ter gotículas, né? O combustível que está sendo fornecido, porque isso pode estragar a microturbina, né? Danificar o equipamento. Então, beleza. A gente vai fornecer dois tipos de combustíveis ou diferentes tipos de combustíveis. Sempre é importante ter a qualidade dos gases, né? A gente vai ver daqui a pouco algumas características sobre isso e também que não tenha gotículas, né? Porque realmente isso vai danificar as pás também, tá? Então, pessoal, aí para relembrar um pouco o ciclo ideal
Brayton padrão ar, né? Tem três equipamentos fundamentalmente. O compressor, né? Vocês fornecem ar atmosférico. Aqui, esse ar comprimido entra na câmara de combustão e é misturado com combustível, né? Nesse caso, no nosso caso, syngas, né? Então, aí a gente vai produzir uns gases de combustão, evidentemente, os quais são expandidos. Né? Aí, nesse trabalho de expansão, é produzido o trabalho, né? E aqui tem um gerador, né, para gerar energia elétrica. Parte desse trabalho mecânico é fornecido ao compressor, né? Vocês sabem que o compressor também precisa de uma potência. Então, ao mesmo tempo que vocês estão gerando um trabalho mecânico aqui, esse trabalho mecânico serve também para fornecer essa potência, né, requerida para o compressor, tá? Isso é um ciclo Brayton padrão, né? Realmente é o convencional, tem esses três equipamentos. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário até agora? Então, pessoal, já como a gente está vendo que é um ciclo, né? A gente já viu aqui, é um ciclo termodinâmico, portanto, também é importante a gente analisar o diagrama TS, né? Então, aí, inicialmente, do ponto 1 até o ponto 2, o ar, né, ou o fluido do trabalho, né, geralmente ar, né, pessoal, é comprimido isentropicamente, tá, no compressor, transferindo energia para o fluido, né? Depois da compressão, o fluido recebe energia da câmara de combustão isobaricamente, né? Então, a gente tem aqui um processo isobárico, de 2 a 3, né? Então, já, tipo, aqui, evidentemente, a temperatura vai aumentar, né? Por isso a gente está vendo essa mudança aqui, né? No entanto, se a mesma pressão, aí, nesse ponto 3, que é esse ponto aqui, tá? A gente já tem uma temperatura maior, né? Que são dos gases de combustão, certo? Já com esse gás, a alta temperatura e pressão, ele é expandido isentropicamente na turbina, né? Então, aqui ocorre uma expansão, tá? A pressão vai diminuir, evidentemente, tá? E então, aí, essa parte de energia, né? Convertida em energia mecânica, né? Já no processo de 4 a 1, aí ocorre um rejeito da energia isobaricamente, tá? Uma rejeição da energia ocorre aqui. Então, esse é o diagrama TS, tá? Basado aquela outra representação esquemática da microturbina. Beleza? Agora vamos ver um ciclo simples, né, Brayton, de turbina a gás, melhorado, né, com um regenerador, um trocador de calor, né? A gente basicamente tem o mesmo ciclo, tá? Só que o ar, antes de ingressar na câmara de combustão, ele é pré-aquecido, tá? Ele é pré-aquecido. Isso aqui é uma turbina a gás com regenerador, né? Vocês vão ver que basicamente é a microturbina a grande escala, né? Isso aqui, pessoal, é para melhorar a eficiência, né? A eficiência do processo e tal. Essas são melhoras. Também tem resfriamento, tem vários estágios de regeneradores. Eu sugiro, pessoal, quem gosta dessa parte aqui de turbinas, o Moran Shapiro tem um capítulo muito bom, né? De turbinas a gás, né? Ciclo ar padrão, né? Porque a gente pode ter diferentes, já dependendo da aplicação, né? Diferentes estágios, várias etapas de regeneração, também de resfriamento e tal. Então, mas isso aqui são melhoras, né? Para melhorar a eficiência e também, às vezes, a potência, né? Já depende da aplicação mesmo, tá? E também da escala, né? Então, a gente já aqui está vendo, né? Que, evidentemente, o diagrama TS vai mudar, né? Aqui a gente tem 2S e 2, né? Porque isso aqui, pessoal, porque isso aqui é isentrópico, né? Isso que, tipo, beleza, a gente está na mesma pressão, né? Mas aqui a gente já tem um estado 4S e 2S, né? Aqui, então, o estado 1, a mesma entropia que vocês têm no estado 1 vai ser igual ao 2S, né? Esse é um estado
que na verdade já vocês conhecem duas propriedades desse estado, né? Porque a gente, como define um estado termodinâmico? Através de duas propriedades. Nesse caso aqui, pessoal, já vocês no ponto 2S, vocês conhecem a entropia, né? Fornecida aqui do ponto 1, e que tem a mesma pressão que o ponto 2, né? Isso aqui a gente já está evidenciando, né? Que, beleza, aqui o ar está sendo comprimido, né? De 1 a 2, né? De 2 a 3, aqui a gente já aqueceu o ar, né? No ponto 3, que é nesse ponto aqui, né? Olhem que a temperatura aumentou. Evidentemente, a entropia também, tá? E já depois o ciclo continua normal, né? Olhem que passa, os gases quentes entram aí, os gases de combustão entram na turbina, são expandidos, né? Aqui, aqui, lembre-se que a gente tem um compressor e uma turbina, então eles se caracterizam por ter uma eficiência isentrópica também, né, pessoal? Então, vocês têm uma eficiência térmica, né, vamos falar assim, e uma eficiência isentrópica, tá? Isso já depende da situação que vocês estejam estudando, certo? Mas, do mesmo jeito, aqui vocês estão tendo a expansão, né? Olha que a temperatura, evidentemente, vai diminuir. O estado 4S, o estado funciona do mesmo jeito, pessoal. Olha que a gente já conhece a pressão do ponto 5, que é a mesma pressão do ponto 1, né? Que vamos falar assim, a pressão atmosférica, né? Porque vocês estão livrando isso aqui, né? Que realmente vai para a atmosfera, tá? E que é a mesma da pressão 6, né? Então, e a entropia, né? Do estado 4, do 4S, né? Vai ser a mesma entropia do estado 4, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse é um ciclo Brayton regenerativo, tá? Aqui considerando essas mudanças aqui, considerando a eficiência isentrópica do compressor e a eficiência isentrópica da entropia. Pessoal, olha que a gente pode mencionar que quando a gente tem ciclos simples, né, ciclos convencionais Brayton, né, de turbinas a gás, a gente tem eficiências até de 20%, né? Já quando são ciclos regenerativos, né, a potência aumenta, vai até 30% ou mais, né? Então, geralmente, não tem dessas turbinas simples, né? Geralmente, elas têm estágio de resfriamento, também de regeneração, né? Para evitar os gases de exaustão, né? Que eles estão saindo com uma temperatura muito alta, né? Da turbina, tá? Aqui eu vou, então, vamos focar um pouquinho, né? Como funciona a microturbina em si, né? Essa é uma representação esquemática da microturbina, tá? Aqui a gente está fornecendo ar, né? Aqui, então, pessoal, para o pessoal que entrou, vou repetir, né? Que a gente já tinha mostrado isso aqui. Aqui a gente está fornecendo ar atmosférico. Esse ar aqui está sendo comprimido, tá? E ele aqui vai ser aquecido com os gases de exaustão da turbina, né? Inicialmente, evidentemente, vai ser feito um startup e tal, mas aqui, então, os gases, o ar comprimido e quente é fornecido aqui na câmara de combustão, né? Que é chamada CMB1, tá? Aqui é fornecido combustível. No nosso caso, é gás de síntese, vamos imaginar, proveniente de gasificação de biomassa ou de borra de petróleo, né? É o exemplo que eu vou mostrar no final. Então, aqui já estão os gases de exaustão, tá? Aqui ocorre a expansão na turbina, tá? Então, parte do trabalho mecânico aqui, né, que é produzido aqui, vai para o compressor, para acionar o compressor, e a outra parte para gerar energia elétrica no gerador, né? Os gases de exaustão passam aqui pelo regenerador, tá? E esses são os gases que são livrados da atmosfera, né? Já vocês viram que esse ciclo está composto por 4 equipamentos, né? Compressor, câmara de combustão, turbina e regenerador, né? Aqui, nesse aqui, uma variável muito importante é a relação de pressão, ou de compressão, na verdade, também é chamada, que é a relação de expansão. Aqui a eficiência da câmara de combustão também é importante, né? Aqui, o pessoal, um parâmetro que eu acho que muita pessoa que trabalha com microturbinas turbinas a gás e microturbinas a gás conhece, é esse ponto aqui, que é um ponto crítico, que é a temperatura de entrada na turbina, TIT, né? Temperature in the turbine, né?
Então, já a gente viu, por exemplo, na Capsule fala que não pode superar 950 graus Celsius. Pelo material, né, pessoal? Porque aqui a gente está tendo altas temperaturas. Então, a gente tem que trabalhar com certas condições, né, de combustão para que a gente não ultrapasse essa temperatura, porque senão vai danificar a microturbina, né, devido ao material que ela é fabricada. Então, isso é um ponto crítico, tá, das turbinas a gás e das microturbinas a gás, a temperatura de entrada da turbina, né, que é a temperatura dos gases de exaustão, né, eles podem atingir temperaturas superiores a 900 graus Celsius, né, tranquilamente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até agora? Então, a gente pode dividir a microturbina em três subsistemas, né? Este é o sistema de combustão, a microturbina em si, tá? E o sistema de controle de potência, né? O sistema de combustão, na verdade, pessoal, é o responsável pela compressão, pré-mistura, injeção e queima do combustível, tá? Pessoal, porque aqui muitas vezes a gente está obtendo, lembre-se disso, se a gente está operando com gás de síntese, né? Sim, com gás de síntese proveniente de gasificação eletrofítico, por exemplo, pessoal, a gente está obtendo um gás a pressão atmosférica, né? Então, evidentemente, vai ser necessário uma compressão aqui, tá? Também um sistema de limpeza e tal, mas já supondo que nosso gás já está limpo, né? Que a gente já estudou isso na aula de gasificação, né? Um processo de condicionamento e resfriamento e tal, e de limpeza. Então, aqui é necessário um estágio de compressão, tá? Para fornecer no sistema da câmara de combustão. Evidentemente, a gente, na microturbina, vai ter duas entradas, que são o ar e o combustível, e essas estão a saída. Evidentemente, pessoal, isso também tem que respeitar o princípio de conservação da massa e da energia, né? Então, é isso. Vamos focar agora nesses dois sistemas aqui, tá? Já quando a gente fala do sistema de geração, né, a gente já pode incluir o compressor, o regenerador, a câmara de combustão e o gerador elétrico, né? Então, esse sistema de geração permite converter a energia química do combustível, a qual foi liberada na câmara de combustão, em energia mecânica através do rotor, né? E o que eu falei, essa energia vai ser transferida ao compressor e ao gerador elétrico, né? Já falando do sistema de controle, né? Ele configura o modo de operação da microturbina, né? A gente daqui a pouco vai ver esses modos de operação, tá? E retifica a energia elétrica gerada em altas frequências, né? Aí a gente pode ver que tem frequências até 2000 Hz, né? Então, aí é se transformar em corrente contínua, tá? Para finalmente convertê-la em corrente alternada a uma frequência que possa ser idônea, né, para o consumo em diferentes aplicações, né? Aqui eu boto 50 e 60 Hz, né? Porque aqui no Brasil, atualmente também é 60 Hz, mas em Paraguai é 50 Hz, né? Então, inclusive, essa parte da usina aí que fica em Foz do Iguaçu, né? Aí, isso aí é uma bagunça, né? Porque eles produzem, né? Isso eu acho que é parte do Brasil, né? Se eu não me engano, mas eles produzem a potência deles, né? A energia elétrica com 50 Hz, mas depois vendem para o Brasil, mas ao mesmo tempo tem que converter para 60 Hz. Então, é isso, pessoal. Já que eu mencionei o eixo, vamos focar no eixo aqui um pouco, tá? O eixo da microturbina, ela incorpora tanto o rotor da turbina, tá? Quanto o rotor do compressor. Lembre-se que esse eixo está unindo esses dois equipamentos, né? E o ímã, que permanentemente induz a corrente elétrica no estator do gerador, né? Então, a gente tem aqui esse eixo, né? Ele está unido a compressor e a turbina, tá? E também vai até o gerador, né? O eixo, geralmente, é suportado por um mancal, evitando o uso de óleos lubrificantes, né? Então, o objetivo disso é
evitar ou diminuir, na medida possível, o atrito durante a operação e resfriamento da microturbina, né? Quando ela está sendo usada com ar, né? Como fluido de trabalho, né? Então, esse aqui é o eixo da microturbina, tá? Então, a configuração estrutural da microturbina, ela pode mudar dependendo do fabricante, da aplicação, mas geralmente elas operam com um arranjo de eixo único, né? Com sistema de regeneração, porque tem alguns de dois eixos, né? Na verdade, eixos divididos, né? As microturbinas a gás, sem mecanismo de regeneração, é igual às turbinas, tem uma eficiência menor, né? De 17%. Já com o regenerador, né? A gente pode atingir eficiências elétricas até 35%, né? Esse caso da Capstone é de 33%, né? Então, vamos ver as aplicações da microturbina a gás. A gente já mencionou no início a geração distribuída, né? Elas podem operar de maneira isolada, tá? Então, isso indica que as microturbinas podem ser instaladas em locais onde não tem redes de distribuição, né, das concessionárias. Então, tem uma portabilidade e eles podem ser transportadas, né, pelo tamanho, né, é acessível, tá? Outras aplicações, né, retificação e controle de qualidade e confiabilidade, né? Isso aqui leva a uma redução, né, de problemas associados ao sinal de tensão, tais como variação de frequência, picos, harmônicos, flutuação, etc. A microturbina conta com sistema de respaldo, né? Quando ela operar, também porque ela pode ser operada pela rede, né, pessoal? A microturbina pode ser usada para fornecer energia em caso de interrupção do serviço da concessionária, né? Aí a gente vai ver as configurações e os modos de operação, né, da microturbina, tá? Ela pode atender em horário pico, né, para atender cargas altas, né, durante as quais as tarifas da concessionária costumam ser elevadas, né? Também em meses, né? Vocês sabem que além do horário pico, tem meses picos também, né? E cogeração, pessoal. Aí a microturbina pode ser usada para produzir energia elétrica e também calor, né? E podem atingir rendimentos térmicos de 85%. A principal desvantagem, né, de uma microturbina a gás, pessoal, é o tamanho reduzido do compressor e da turbina, né, dos dois equipamentos que compõem o ciclo, né? Então, isso limita um pouco a eficiência global do acionador primário, né? Impedindo o resfriamento interno do sistema e fixando a relação de pressão em valores baixos, né? De 3:1, de 5:1. Geralmente, pessoal, inclusive no caso que eu pesquisei, eu analisei, a gente está usando uma relação de compressão de 4:1, né? O fabricante fala isso, esse dado, né? No compressor. Então, dado que é um equipamento a pequena escala, né? O custo unitário de energia gerada é elevado, né? Então, esses dois fatores são uma limitação, né? Geralmente, tipo assim, dependendo da aplicação, né, pessoal? Porque sempre vai ser mais viável um ciclo combinado, né? Mas essas microturbinas têm aplicações muito úteis, né? Como eu falei, em zonas isoladas e tal, que são cidades menores, né? Inclusive fazendas, né? Então, é muito interessante, né? Então, para projetar uma microturbina, devem ser considerados diferentes aspectos, né? Entre os quais estão a eficiência, né? Também a confiabilidade e disponibilidade, a vida útil, simplicidade operacional, tá? Não deve ser muito complexo de operar. Também simplicidade construtiva e compacidade, tá? Simplicidade de instalação e comissionamento. Por quê? Porque, como eu falei, elas podem ser transportadas para outros locais, né? Isolados, né? E também elas podem ser conectadas à rede. Baixa pressão de operação, tá? Então, já a gente viu alguns slides anteriores, né? A relação de pressão pode ser até de 5:1, tá? Baixa emissão de ruídos poluentes, baixo peso, né? Também pelo transporte, baixa taxa de vibração, baixa taxa de manutenção
foco em aplicações comerciais e a velocidade de rotação elevada, né? Olha que a gente pode ter até 120 mil RPM, né? Então, são velocidades aí de rotação bem altas, né? Comparado com uma turbina a gás, né? Também, pessoal, a gente tem que considerar um retificador de inversão de frequência, a ausência de caixa redutora, né? A flexibilidade na escolha de combustível, né? Porque eu falei, beleza, vocês geralmente querem fornecer gás natural, mas tem regiões onde não tem gás natural, né? Então, é bom ter esses possíveis biocombustíveis considerados para que a turbina ela possa operar com biocombustíveis ou combustíveis de baixo PCI, né? Versatilidade para operar em sistema de cogeração, né? Onde possa ser aproveitado o calor, e também conformidade com a regulamentação ambiental vigente, né? O que é isso, pessoal? Respeitar o teor de NOx, DCOX, né? Então, porque evidentemente, pessoal, a microturbina vai gerar poluentes, né? Então, mas já sempre a gente tem que respeitar as leis ambientais, né? Então, essas são algumas das considerações principais para projetar uma microturbina, né? Da mesma maneira que uma turbina a gás convencional, as temperaturas que conseguem suportar as microturbinas é uma limitação, né? Então, a câmara de combustão da microturbina, quando é alimentada também com um combustível diferente, ela deve ser fornecida com uma ração ar combustível elevada, né? Visando obter gases de combustão de baixa temperatura, né? Para os diferentes combustíveis que a gente vai trabalhar, né? Inclusive, a gente vai ver algumas equações para o cálculo da quantidade de biocombustível que você deve fornecer, né? Considerando alguns parâmetros. Mas, então, já como vocês sabem, a temperatura de entrada da turbina, né? Quando eu falo da turbina, do equipamento, tá, pessoal? Que faz parte do ciclo. Aí, para a gente não ultrapassar esse limite, a gente tem que ter rações a combustíveis altas, né? Então, isso também vai permitir reduzir emissões de NOx, tá? Elas podem ser alimentadas, as microturbinas podem ser alimentadas com vários tipos de combustíveis, né? Geralmente, quando a gente troca o combustível convencional, não são consideradas muitas mudanças significativas, né, nos componentes do sistema. No entanto, é necessário algumas adaptações, né? O calor residual dos gases de exaustão, inclusive, depois do processo de regeneração, ele pode ser reaproveitado, tá? Em processos de cogeração, como aquecimento de água ou geração de vapor de baixa pressão. Pessoal, já a gente viu que esses gases de exaustão, né, na saída da turbina, eles passam pelo regenerador, mas mesmo assim, depois de aquecer o ar, eles ainda continuam quentes, né? A gente pode ter temperaturas de 300 graus Celsius, de 350 graus Celsius, né? Evidentemente, a gente reduziu uma temperatura de 600 graus Celsius até 300 graus Celsius pelo fato que a gente usou esses gases para aquecer o ar, né? Então, já mesmo depois do regenerador, esse gás de síntese pode ser, desculpem, esse gás de exaustão pode ser reaproveitado, tá? Em outros processos. Pessoal, até aqui, alguma dúvida ou algum comentário? Bom, pessoal, já como a gente já está focando no uso de biocombustíveis, né? Na microturbinas a gás, é oportuno mencionar que quando são usados gases ou combustíveis, em geral, né, de baixo poder calorífico, pode ocorrer um fenômeno conhecido como surge, né? A famosa linha de surge, né? Isso aqui, pessoal, pode representar um retorno ao fluido de trabalho desde a câmara de combustão em direção ao compressor, devido ao aumento momentâneo da pressão, né? Então, tipo assim, a gente já está fornecendo combustível na câmara, né? Então, esse fluido, ele pode voltar e pode ir na direção do compressor, né? Isso está associado a um aumento momentâneo da pressão.
Então, aí, tipo, um aumento momentâneo na pressão da câmara de combustão, né, que é muito rápido. E a redução da vazão máxima de ar, né? Então, a gente tem que ter também cuidado com a linha de soja, né? Geralmente, pessoal, os compressores, né, a vazão máxima, né? E aqui a relação de pressão, né? Então, quando aqui eles falam deep short cycle, é que a turbina vai deixar de operar, né? Olha que aqui eles têm as diferentes velocidades, né? As rotações, né? Então, pessoal, essa linha é a linha crítica, vamos falar assim, né? Então, já depois, a microturbina pode ser danificada porque vai ser estragado o compressor, né? Já, como eu falei, esses mapas de compressor, pessoal, eles são projetados para condições de projeto, né? Ou seja, quando a turbina ou microturbina gás, elas foram testadas na fábrica, né? Mas esses mapas aqui, a gente pode projetar esses mapas já quando usa outros biocombustíveis, né? Porque esse é um mapa que a gente pode ver um convencional também no mapa convencional da turbina, né? Ou seja, do compressor dentro da microturbina ou turbina gás, tá? Pessoal, um ponto importante que a gente tem que considerar também é o controle das emissões, né? Beleza, a gente já sabe que a gente está gerando energia elétrica, né? Está gerando energia térmica, mas também está gerando poluentes como NOx, CO, hidrocarbonetos que não foram queimados, né? A primeira tentativa para reduzir essas emissões é manter uma razão a combustível adequada para o regime de operação, né? Função do motor, né? Pessoal, o CO é muito perigoso. Tem já medidores de CO, tá? O pessoal que trabalha com gasificação, eu sempre recomendo ter um medidor de CO, porque o CO é muito tóxico e não tem, tipo assim, o pessoal muitas vezes fica preocupado pelas emissões, né, que tem um cheiro estranho e tal, mas geralmente os mais perigosos não têm cheiro, né? Então, sempre é recomendável, porque a gente não sabe se pode ter um vazamento em algum momento, né? Então, sempre com a operação de microturbinas, de gasificadores, de pirolizadores, né? O medidor de CO é recomendável, tá? Então, já as microturbinas a gás, elas, na atualidade, elas frequentemente contam com um reator catalítico após o regenerador, né? Do mesmo jeito que lembra com um secador, que a gente tinha um catalisador na saída, pois é, aqui também a gente tem um reator de catálise, né? Tipo assim, as características desse regenerador são essas aqui, né? Tem uma cárie catalítica e umas lâminas corrugadas de metal, né? Isso aqui, pessoal, promove a oxidação do combustível não queimado, né? Presentes nos gases de combustão, tá? Porque realmente são catalisadores que favorecem essas reações, né? Então, a gente já na saída, depois do regenerador, né? Na saída tem reatores aí de reforma, né? Para controlar as emissões, né? Para o controle das emissões, a gente tem duas opções, né? Injeção de vapor na câmara de combustão. Tem pesquisas que mostraram que o uso de gás de síntese misturado com vapor de água como combustível em microturbinas mostraram resultados interessantes. Por quê? Porque é possível entregar a potência nominal da microturbina e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de NOx, né? Então, só com uma queda de eficiência, né, da microturbina de uns 5%, né? Então, essa estratégia, né, da injeção de vapor na câmara de combustão já tem sido usada também para reduzir as emissões, né?
Tipo, além do ar e do syngas, né, ou gás de síntese, do combustível que vocês que estão fornecendo, injetar vapor também mostrou resultados interessantes, né? E também o uso de uma câmara de combustão RQL, né? Rich Born, Quick Meets, Learn Born, né? Essa é outra proposta, tá? Ela tem como objetivo fundamental reduzir as emissões através de uma modificação estrutural da câmara de combustão, né? Trocando por um combustor, tipo, qual é o objetivo, pessoal? Trocar por um combustor RQL, tá? Que garante uma temperatura de entrada da turbina menor em relação à temperatura que a microturbina foi projetada, né? Isso aí vai favorecer, né, a vida útil, tá? Porque a microturbina vai ser conservada, tá? Porque não estão sendo atingidas essas temperaturas tão altas. E além disso, vai reduzir o teor de NOx nos gases de exaustão, né? Então, a gente já está vendo que é possível também modificar a câmara de combustão, né? Para também não ter essas temperaturas tão altas aí e que ao mesmo tempo vão favorecer na redução do NOx. Beleza? Também, pessoal, é possível alterar, desculpem, a geometria da chama, tá? Dentro da câmara de combustão. Essa estratégia é uma indução, né, de turbulência na premistura ar-combustível. E a mudança de ângulo dos bicos injetores, né? Porque vocês sabem que tem uns bicos injetores aí, né? Tanto para o ar como do combustível. Isso aqui, então, permite ter uma frente turbulenta de chama e garante estabilidade do processo de combustão, né? Isso aqui vai resultar em redução das emissões de NOx e de monóxido de carbono. Então, além da câmara de combustão, do reator catalítico, a gente tem outras opções, porque, pessoal, os catalisadores não são baratos, manter um reator de reforma, né, um reator catalítico é caro, tá? Então, a gente tem outras opções também, beleza? Vamos, então, mencionar os diferentes tipos de operação da microturbina. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Então, pessoal, vamos conversar sobre a operação isolada, que foi uma das que a gente mais mencionou no início da nossa aula de hoje, tá? É uma microturbina a gás que se comporta como uma fonte de tensão, né? E, bom, ela vai fornecer, né, energia sem depender da rede elétrica, né? Então, ela opera dessa forma independente, né? A partida deve ser realizada a partir de uma unidade de armazenamento de energia externa, né? Geralmente as baterias UPS, né? As UPS são muito famosas, né? Até tem para casas e tal. Então sempre tem deve ter uma partida, né? Evidentemente. Então esse aqui é o esquema, tá? Da microturbina com operação isolada, né? Aqui produzido a potência, aqui tem um controlador auxiliar de carga, né? A fonte DC, né? E aqui a carga C, para consumo elétrico residencial, né? Ou industrial, sei lá. Aqui a gente tem a microturbina quando é conectada à rede, né? Aí, nesse tipo de microturbinas, a gente pode ter várias aplicações: carga de base, suprimento de pico e segmento de carga, né? Um dos aspectos fundamentais desse tipo de microturbina é que as funções de sincronização e proteção garantem segurança e confiabilidade na transferência de potência. Então, podem ser gerenciadas pelo sistema eletrônico de controle da microturbina mesmo, tá? Eliminando a necessidade de equipamentos adicionais, né? E outros, consequentemente, investimentos, né? Então, isso aqui, olha que ela aqui mostra uma microturbina, potência gerada, né? Olha que está conectada à concessionária, né? Então, esse é o segundo tipo de operação, né? A gente já viu isolado, conectado à rede, também tem dual, né? Que pode ser a operação dupla, sei lá, em português, que é uma combinação, né, da operação conectada à rede e da operação isolada, né?
Então, o motor tem a possibilidade de operar em paralelo com a rede da concessionária, quanto de forma independente, né? Olha que a gente tem aqui a microturbina gás, tá? Aqui tem um controlador do modo dual, a rede da concessionária está aqui, tá? Aqui está a potência, os controles de sinais, e tem essa parte aqui superior, que é a parte correspondente à operação isolada, né? Então, é oportuno mencionar que no modo de operação dual, a microturbina é projetada para chavear automaticamente a rede da concessionária ou operar de forma isolada, né? Esse tipo de função é útil em uma ampla variedade de aplicações, né? E pode ser gerenciado diretamente pelo sistema de controle da microturbina, sem necessidade de equipamentos externos de sincronização. Então, o sistema de controle, pessoal, a gente já está vendo que é fundamental, né, em todas as microturbinas, né? Eu acho que, inclusive, mais nas isoladas, né? Porque muitas vezes, pessoal, tem quedas e tal, e aí o sistema de controle pode garantir alguma estabilidade, né? Também tem a operação de unidades múltiplas, que foi o caso aí que eu falei daquelas cápsulas, né, que operam em série, tá? Então, é possível estar em paralelo também, né, para aumentar a potência. E, bom, pessoal, essa configuração pode também operar de forma isolada quando conectada à rede, né? Também é possível um tipo de distribuição, considerando os sistemas de backup, né? Então, pessoal, aí o que eu falei, pode ser em paralelo 3 C200, que dá uma C600, né? Falando já o fabricante Capstone, né? Então, segundo a literatura, já instalações de unidades múltiplas podem atingir até 30 mil watts, né? Que vamos falar assim, é uma turbina convencional, né? Mas isso aqui visa ou evita, na verdade, a necessidade de operar turbinas de grande porte, né? Em carga parcial e com baixo rendimento. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco o que é carga parcial, tá? Então, quando for necessária uma potência total inferior à potência nominal, com um arranjo de unidades múltiplas, porque isso também pode acontecer, né? A saída é controlada através de uma combinação de redução de vazão e de redução de temperatura na entrada do rotor, né? Porque, pessoal, muitas vezes vocês têm potências, podem ser projetadas turbinas de 50 megawatts, né? Como potência nominal, e vocês vão produzir uma quantidade menor, né? Então, nesses casos, porque tem, por exemplo, modelos de 30, 40, 50 megawatts, sei lá, e vocês querem, por exemplo, 35, e vocês podem usar essa operação, né, de unidades múltiplas de microturbinas, né? Evidentemente, vão precisar muitas, né? Porque a gente já viu que são limitadas, né? São pequenas, né? Mas é uma opção também, tá? Já com relação aos investimentos, aí deve ser isso avaliado, né? A viabilidade econômica de você substituir uma microturbina, né? Porque uma turbina que pode trabalhar a carga parcial, que é muito cara, substituindo ela por uma série de microturbinas que podem operar a carga total, né? Mas que são mais microturbinas em si, né? Que são muitos mais equipamentos. Então, isso deve ser avaliado, tá? Então, pessoal, vamos ver um pouco as configurações, né, da microturbina gás, né? Essas configurações, né, podem ser diferentes para atender certas aplicações, né? Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos, pessoal. A gente já viu que a microturbina convencional, né, é eixo único, né? Então, aí esse eixo é usado para a expansão e também para o estágio de compressão, né? Também para o gerador elétrico. Já vocês viram aí o slide do eixo, né? Que o eixo está unindo o gerador, a turbina e o compressor, né?
Nesse tipo de configurações, pessoal, as velocidades são elevadas. Então, a gente pode atingir até 120.000 RPMs, né, de velocidade, né? Então, produzindo uma corrente alternada de alta frequência, né, que requer um tratamento posterior de retificação e inversão, né? Já a gente viu que, beleza, a gente está produzindo com altos RPMs, então a frequência também vai ser alta, né? Então, a gente precisa diminuir essa frequência, tá? Depois que os gases são expandidos, né? Esses gases de exaustão, como a gente já viu, eles são aproveitados, né, no regenerador para pré-aquecer o ar, tá? Esse é o diagrama convencional que a gente já viu, acho que esse diagrama nessa mesma aula 2 ou 3 vezes, né? Mas é para que vocês saibam, né? Aqui está o compressor, aqui o regenerador, a câmara de combustão, a turbina, né? Aqui está o gerador elétrico. E aqui são os gases de exaustão, né, pessoal? Então, é o eixo único isso aqui. O objetivo novamente dessa figura é para analisar o eixo único, tá? No entanto, eu já tinha falado do eixo um pouco, né, das características do eixo. Era bom relembrar, porque são dois tipos de configurações, né? Então, aqui está o eixo dividido, né? Então, é o eixo duplo também, por isso eu mencionei o eixo duplo dividido, porque realmente o gerador elétrico da microturbina é alimentado por uma turbina mecanicamente independente, né? Já o compressor é acionado por uma turbina acoplada ao eixo do compressor, né? Então, aí ocorre a primeira expansão do ciclo. Com a ração de pressão do ciclo fracionada entre as duas turbinas, a turbina livre, né, aquela que está no eixo secundário, né, pode operar em baixas velocidades para acionar um gerador convencional e gerar eletricidade na frequência requerida. Então, nesse caso, a vantagem é que a gente não vai precisar de retificações, né, da frequência, tá? É basicamente a mesma, né, pessoal? Só que aqui a gente tem um eixo aqui, tá? E tem outra turbina aqui, né? Então, é isso que a gente está vendo, tá? São dois eixos, por isso fala eixo duplo ou dividido, na verdade, né? Mas aqui, então, a vantagem é que a gente não precisa essa retificação, né? Aí, para diminuir a frequência, tá? Bom, pessoal, vamos conversar, então, a gente já conhece a microturbina, os diferentes componentes, as configurações, os modos de operação. Então, já acho que já tem o conhecimento suficiente para já analisar as microturbinas já com baixo poder, quando são operadas com gases de baixo poder calorífico ou combustíveis de baixo poder calorífico, né? Importante, pessoal, aumentar a vazão de combustível, né? Quando se opera com esse tipo de gases, né? Ou de combustíveis. E a pressão da câmara de combustão também deve ser aumentada para manter a ração de pressão requerida pelo compressor, tá? Vamos explicar mais detalhadamente isso com um exemplo. Então, se a gente tem uma microturbina de 300 kW, quando a gente está trabalhando com combustível convencional, que é gás natural, né? Que tem um PCI alto, a gente pode trabalhar com uma vazão de 12 metros cúbicos hora, né? De uma pressão de 380 kPa na câmara de combustão. Já se a gente vai usar a mesma microturbina, mas sendo alimentada com um biogás, né? Então a gente vai precisar, olha, mais de 3 vezes o valor de gás natural, de evasão de gás natural, 39,6, né? De combustível, e a pressão aumentou um pouco, né? Para atingir essa mesma potência de 30 kW. Né? Então, a gente tem que operar o compressor desculpem, a câmara de combustão a pressões mais elevadas, né? A maiores pressões, tá? E também aumentar a vazão, né? Porque realmente a gente vai precisar aumentar a energia química desse combustível, né? Evidentemente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Bom, já dependendo do tipo de combustível ou biocombustível que vocês vão fornecer aí, a microturbina vai requerer de algumas reformas estruturais, tá? Para compensar essa baixa energia química ou também densidade energética do combustível,
o sistema de injeção da microturbina deve fornecer uma vazão maior, né, em relação à vazão nominal. Isso foi o que a gente viu no slide anterior, né? Então, a gente tem que ter um sistema de injeção que garanta isso. Devido à elevada vazão de combustível, né, também é necessário aumentar o diâmetro das tubulações e das válvulas, né? Assim como também desenhar a chama espiral da câmara para optimizar a combustão, tá? Estas já são algumas das mudanças já quando vocês estão fornecendo o combustível de baixo PCI, né? O novo sistema de combustão da microturbina, quando já a gente está considerando esses combustíveis de baixo PCI, a gente pode considerar as diferentes mudanças, né? Tubulações para combustível de baixo supercalorífico, tubulações para gás natural, linhas de vapor para reduzir as emissões de NOx, linhas para nitrogênio de purga, compressor, câmara de combustão, tá? Então, pessoal, já a gente viu que a gente, para operar microturbinas a gás, a gente tem que considerar alguns requerimentos, né? Além de respeitar, por exemplo, a densidade energética, a temperatura da entrada da turbina, também o teor de hidrogênio para evitar deslocamento de chama, a gente também vai requerer de algumas adaptações, né? Aí na microturbina, né? Especialmente na câmara de combustão, tá? Pessoal, esse paper aqui a gente forneceu aí na pasta, né? Quem quiser pode dar uma olhada ali. Realmente esse paper focou mais na parte da microturbina, tá? Da operação da microturbina. Mas antes de eu apresentar alguns resultados, eu acho interessante que vocês saibam como é que a gente faz esse cálculo, né? Porque vocês viram, você falou que tem que aumentar a vazão, né, de combustível comparada com o combustível convencional, né? Mas como que é isso, né? Porque a gente já, fabricante, fala, você tem que fornecer, sei lá, 50 kg/h, por exemplo. Mas, evidentemente, isso é para um gás natural, para um PCI, desculpem, para um gás com baixo PCI, a vazão deve ser maior. Então, eu acho interessante vocês conhecerem também como calcular, tá? Dependendo do tipo de combustível, né? Então, antes de iniciar nesse procedimento, né, a gente tem que mencionar que tem dois tipos de operações, né, da microturbina, tá? Quando ela está operando no ponto de projeto, né? Ou seja, quando a microturbina está operando com a ração de pressão, a vazão máxima para a qual foi projetada, né? Tipo, vocês podem ver um datasheet de uma microturbina e ele tem todos esses dados, a ração de pressão, ou relação de pressão também é conhecida, a vazão de combustível que deve fornecer e tal, a temperatura dos gases de exaustão muitas vezes também é fornecido, né? Então, isso é operando no ponto de projeto, né, pessoal? Mas quando você já está mudando o combustível, então a faixa operacional da rotação e da potência vai mudar, né? E, evidentemente, também vai mudar a operação, né, ou o comportamento dos diferentes equipamentos que estão compondo o ciclo, né? Tipo assim, os diferentes equipamentos do ciclo, né? Do ciclo Brayton. Então, essa situação é conhecida como off-design, né? Operação fora do projeto, quando vocês já estão mudando, inclusive, pessoal, vocês usando o gás natural, em uma condição diferente, a condição de projeto, já é off-design, porque vocês estão, por exemplo, usando uma microturbina em uma altitude diferente, uma temperatura diferente das condições, isso é off-design, né? No entanto, seja o mesmo combustível, ela já está operando em diferentes condições, né? E isso também vai afetar o rendimento da microturbina, né? Então, pessoal, aí nas simulações off-design, o que a gente estuda é a compatibilidade entre a vazão máxima, a relação de pressão e a rotação do compressor e da turbina através de curvas características, né? Como as que são representadas aqui, né? Então, pessoal, isso aqui é um mapa convencional, tá? De uma microturbina. Então, aqui a gente está vendo a eficiência do compressor. Então, a gente tem uma relação de pressão aqui, né? Então,
É isso, pessoal. São diferentes variáveis. Tem um livro muito bom de turbinas a gás, tá? O Saravana Muto, tá? Quem tiver interesse, depois a gente... eu posso botar o nome também, tá? O livro. O Saravana Muto, muito bom para turbinas a gás, né? Realmente fornece uma boa explicação, né? Dos diferentes componentes das turbinas, né? No entanto, essa é uma microturbina, né? O livro do professor Electro e do professor Oswaldo, aquele livro de biocombustíveis, também fornece uma boa explicação aí das microturbinas, tá? Então, pessoal, já sabendo que a gente vai operar com um combustível diferente, a gente vai calcular essa quantidade ou vazão máxima, né? Então, para isso, pessoal, a gente tem que considerar duas variáveis: o poder calorífico superior do combustível e o índice de UV. Esse índice de UV aqui, pessoal, é fundamental para o cálculo da vazão de combustível que vai ser fornecido. Esses dados aqui, pessoal, bom, no poder calorífico superior já vocês conhecem, né? Mas esse índice de UV já tem alguns na literatura, né? Dependendo da composição do combustível. Alguns fabricantes, por exemplo, o Capstone, eles fornecem o índice de UV para para diferentes tipos de gases não convencionais, vamos falar assim, ou combustíveis não convencionais, ou seja, diferentes do gás natural, né? Então, aí, como eu falei, como a gente vai trabalhar com o Syngas, né? O Syngas já a gente viu, não sei se vocês viram aí alguns dos meus papers, né? Inclusive, quando a gente viu essa aula de gasificação, no máximo era 15 megajoule por metro cúbico, e realmente esse Syngas, é difícil você ter um Syngas de 15 megajoule por metro cúbico, né? Então, por exemplo, essa tabela aqui é fornecida pela Capstone, né? Então, a gente sabe que tem uma faixa de valores, né, estabelecidos, né, de PCI, né, vamos falar assim, do gás de síntese. Então, olha que o Capstone ele mostra para gás da terra, né, ou seja, biogás. Olha que está o limite inferior, o limite superior, tá? Aqui a unidade é no sistema internacional, megajoule metro cúbico, tá? E aqui também está no índice do UV, né? Gás de digestor, gás natural, né? Olha que tem até 47, né? Megajoule no metro cúbico e GLP, né? Também pode trabalhar com GLP. Então, pessoal, no nosso caso, a gente vai considerar o limite inferior, né? Do índice UV para um gás de aterro, né? Porque são as informações que são fornecidas pelo fabricante, né? A gente sabe que o limite inferior é 13. Então, a gente não sabe, pessoal, pode operar com PCI menor, sim, mas a gente, para calcular a vazão, vai considerar esses valores que são reportados pela microturbina, tá? O que eu falei, já tem um estudo na literatura de Bassou, acho que é Bassou o sobrenome do cara. Ele mostra que ele consegue operar microturbinas, né, com 8 megajoule normal um metro cúbico. É dos trabalhos mais interessantes. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É Bassou, né, eu acho. É Bassou? Agora não lembro. Deixa eu procurar. Eu citei esse artigo. Então, a gente está indo aqui a microturbina a gás, né? Seu ciclo Rankine. Raoult. Tava longe, né? Então, aí ele operou, né, com production gas, tá? Olha aqui, ele está trabalhando com... Vamos ver. Ele trabalhou com uma cápsula também, né? Então, isso aqui, olha, ele está operando com gás natural puro, né? E ele está produzindo potência de 5
de 5 kW, né, quando ela está sendo projetada para 30 kW, né. Ele aqui nos resultados, ele mostra que ele pode trabalhar com gás de síntese, né, tipo assim, até 15, olha. Ele falou, até 15 eu posso operar. Olha aqui. O limite para a operação estável, né, é de 8. Então, esse é um trabalho experimental, tá? E, tipo assim, é um trabalho bem completo, tá? E, inclusive, para a modelagem da microturbina que eu considerei, esse foi o limite inferior que eu considerei, né? E ele trabalhou com uma Capstan também C30, né? Então, beleza, ela pode operar sim, mas para a gente fazer o cálculo da vazão, a gente tem que considerar esse limite inferior, né? Que é o que o fabricante dá. Porque Rabou, ele não deu essas informações, tá? Ele só falou, eu fiz diferentes testes e eu evidenciei que a gente pode operar essa microturbina Capstan até com um gás de até 8 megajoule normal metro cúbico, tá? Então, pessoal, vamos calcular essa vazão, né, considerando esses limites inferiores, né, de índice de UV e de poder calorífico superior, né? Então, inicialmente, é calcular a gravidade específica, né, considerando essa equação aqui, tá? Então, que é basicamente o poder calorífico dividido entre o índice de UV elevado ao quadrado, né? Isso aqui é adimensional, tá? Já com o GE, né, que corresponde à gravidade específica, a gente vai multiplicar esse resultado pela densidade de referência. Com que objetivo, pessoal? Com o objetivo de obter a densidade do combustível, né? Olha só, a gente está querendo obter a densidade do combustível. No entanto, a gente precisa aqui de uma densidade de referência, né? Pessoal, para os gases é considerado a equação de gás ideal, né? Vocês já conhecem essa equação, PV igual a nRT, só que aqui já está em termos da densidade, né? Então já foi arranjada, tá? Então, pessoal, aqui vai trabalhar com pressão atmosférica e a condições ISO. Que condições ISO? 15,6 graus Celsius, né? Geralmente, quando vocês veem em microturbinas, foi testada condições ISO. Com essa temperatura, tá? Com essa pressão, que também é a pressão atmosférica, a condições ISO, e a massa específica do ar é considerada aqui, né? Que vocês saem ao cálculo, né? Considerando a concentração de ar e de nitrogênio, né? E a constante universal dos gases ideais, né? Que é essa aqui, tá? Em base molar. Então, pessoal, já a gente viu, né, que a gente já pode obter com esses dados aqui a densidade do combustível, né, do combustível de baixo PCI, certo? Então, já para vocês acharem a vazão máxima, né, já vocês conhecem o PCS, tá? E conhecem a densidade. Então, só está faltando esse dado, esse aqui, né? Que é a vazão do combustível. Pessoal, esse dado aqui é da Capstan, tá? Esse dado é, acho que heat rating, se eu não me engano. Deixa eu ver. Por exemplo, esse aqui, né? Então, ele dá esses dados, vocês estão vendo? Olha, a vazão, né, do gás de exaustão, né? Até eles estão mostrando ali. Então, evidentemente, isso foi para gás, tá? Para gás natural, né? Olha, gás natural. Então, eles fornecem esse dado aqui, tá? Beleza. Então, já com esses dados, vocês já podem calcular a vazão do seu combustível, né? Como eu falei, pessoal, essas informações aqui são da Capstan, tá? Eu modelei essa microturbina, tá? Já vocês viram que tem trabalhos como esse aqui de Rabou, tá? Também tem aquele livro que eu falei, Saravanamuto, Gas Turbine Theory, né? Ele também, o Saravanamuto, ele desenvolveu muito mapa de compressor, tá? Então, é isso. Pessoal, então,
Eu vou falar de alguns desses resultados rapidinho e vou mostrar o Aspen, porque eu não gostei do Aspen. Para fazer, no entanto, eu mostrei, né? A gente pode fazer ciclo sim, mas o Aspen não permite a gente obter, tipo, variando alguns parâmetros, você não consegue analisar as variações, por exemplo, de parâmetros do compressor, da turbina e da câmara de combustão, né? Eu fiz isso em GetCycle, é normal, acho que poucos podem conhecer, porque é um software antigo e que já não é mais comercial, é da General Electric, tá? Mas que é dessas licenças infinitas, né, que a gente fala, que é tipo USB. Então, pessoal, basicamente a gente analisou dois cenários, uma mistura a vapor e oxigênio puro. Então, aqui a gente obteve maior índice de geração de eletricidade, tá? Esse eixo aqui representa o gás, a condição de razão de equivalência do gás que foi produzido, né? Tipo assim, o gás que foi produzido a 0,25 de razão de equivalência levou a esse índice de geração de eletricidade. Por que não tem aqui misturar vapor? Porque, pessoal, o PCI, aí nesse caso, era menor a 8, né? Ou talvez o teor de hidrogênio era maior a 30, isso podia levar a retorno ou deslocamento de chama. Então, já vocês viram que nesse caso aqui a gente já está limitado, né? Só conseguiu usar um cenário, tá? Isso aqui é a variação essa linha tracejada aqui, é a eficiência da microturbina, tá? Então, isso que eu falo, pessoal, para diferentes condições, quando eu design, olha, a ração de pressão ou relação de pressão, ela muda também. A ração de expansão também, né? Então, aí a gente não pode ver esses parâmetros como pode variar no Aspen, né? No Aspen, vocês podem fazer um caso geral, tá? Mas, por exemplo, as RPMs, vocês também não podem analisar, olha, as RPMs estão mudando também, né? Olha que eu tenho aqui 50 mil, tá? A eficiência do compressor também muda, evidentemente, pessoal, porque se a gente está mudando a relação de pressão, a eficiência do compressor muda também, né? As RPMs mudam também, consequentemente, e a gente também não pode analisar o D-rate, né? Que vamos falar assim, que é a perda de carga. Porque, pessoal, eu trabalhei a carga parcial, tá? Eu não consegui gerar os 200 kW, né? É realmente muito difícil com esse gás de síntese, tá? Inclusive, a gente está escrevendo um paper, mas já focando mais em turbinas em ciclo Rankine. Inclusive, sendo ciclo Rankine, pessoal, não é viável, sabe? Fornecer, dependendo da escala, não é viável você gasificar biomassa e produzir energia elétrica, né? É triste, mas é a realidade, né? Muitas vezes, por isso, a gasificação continua sendo... Tipo assim, está sendo focada, como a gente viu naquele vídeo da Shell, com combustíveis fósseis, né? De alto PCI, né? Então, é isso. Pessoal, obrigado aí pelo tempo. Eu vou mostrar rapidinho aqui a simulação do Aspen. Alguém tem alguma dúvida? Ou comentário aí? Pessoal, aqui a gente tem o que eu falei. Essa é a câmara de combustão aqui, né? A gente precisa de um estágio de compressão. Esse aqui é um syngas, né? Essas informações foram chutadas, tá, pessoal? 100 kg/h, a temperatura, pessoal. Nesse caso das Capstone, ele permite temperaturas entre menos 25 a 25 graus Celsius, tá? Então, são temperaturas, vamos falar assim, baixas, né? Que ele permite. Então, evidentemente, a gente tem que fornecer a mesma pressão da câmara de combustão, né? Porque a gente não pode fornecer esse syngas a pressão atmosférica, né? Não é possível, porque isso aqui está operando, tem uma relação de pressão de 4, né? Então eu acho que 4 bar, inclusive. Deixa eu ver aqui. Então, 551, isso. Então, a gente tem que fornecer isso aqui, a mesma pressão, estão vendo? Os dois compressores estão na mesma pressão, porque aqui a gente vai operar nessa pressão mesmo, tá? Beleza?
Então, pessoal, basicamente a gente fornece o gás de síntese aqui no compressor, a gente está especificando um compressor isentrópico, tá? Como falei, é um exercício, considerei uma eficiência de 100%, no entanto não é assim, tá? Eficiência, isso não existe na vida real, era só um exercício para vocês darem uma olhada, que é possível fazer ciclos termodinâmicos também aqui, né? Então, aí a gente fornece o combustível aqui na câmara de combustão. Aqui a gente tem uma corrente de ar atmosférico convencional, tá? Convencional mesmo, certo? Esses valores aqui do fluxo são chutados, tá? Aqui, aqui a gente já pode ver, pessoal, olha, aqui já foi feita a compressão, né? Beleza, essa é a temperatura aqui, né? Essas são as temperaturas, né? 257 graus Celsius. Já olhem como, já depois do trocador, ele é aquecido a 550 graus Celsius. Estão vendo? Né? Ele está sendo aquecido até essa temperatura, né? Então, aqui, pessoal, isso aqui é um equipamento que a gente não usou, que é o HeatX, né? Realmente, vocês podem especificar como vocês quiserem. Eu fiz para trabalhar com uma temperatura de gases de exaustão de 350 graus, e olhem que ele está respeitando isso. Então, em função disso, ele faz o cálculo aqui, né, desse equipamento, tá? Então, aqui estão os gases de combustão, estão saindo aqui. Eles são fornecidos à turbina. Olha aqui. Não, a gente aqui está respeitando a temperatura de entrada, né, da turbina. Mas olhem aqui, a temperatura tão alta na saída da câmara de combustão, 896, né? Aqui ocorre a expansão, tá? Então, aí, aqui na turbina, a gente fez a mesma coisa, que o Silvio tem uns valores aí de 84% de eficiência isentrópica, uma eficiência mecânica 97%, a pressão de descarga 1 bar, tá? Já porque vai ser uma descarga a pressão atmosférica, vamos falar assim, né? Então, isso foi o que a gente fez. Então, parte desse trabalho é fornecido aqui ao compressor, é um eixo, tá? Que como o Aspen não tem geradores, né? Então, a gente realmente... Isso aqui está mais que tudo associado à eficiência do gerador, né, pessoal? Que é 97%, 96%, tá? Então, os gases de exaustão vão aqui nesse trocador, tá? E estão saindo a 150 graus Celsius, né? Então, tem uma troca de calor aqui. A câmara de combustão, então, a gente considerou aqui essa temperatura em 896. No entanto, a gente fixou, pessoal, porque a gente está respeitando o limite, né? Eu acho que o Aspen, ele permite 951. Desculpem, Aspen não, Capson, né? Ele permite 950, só que a gente fixou esse valor aqui, né? Então, é isso, pessoal. E a gente o que gerou com 100 kg/h esse syngas. Olha quanto a gente gerou. Evidentemente, isso não está proporcional, né? A gente tem que fazer uns cálculos, né? Porque lembre-se que a gente já fez, pessoal, o cálculo, tá? Da vazão. A gente já viu nesse slide como fazer o cálculo do combustível, né? Então, com base nisso e um balanço de massa, já conhecendo também a exaustão, a gente vai conhecer a quantidade de ar que vai fornecer, né? Porque, olha só, a microturbina, ele aqui está mostrando, por exemplo, essa C200, eu acho, está mostrando quanto vai ser a saída, né? Então, se a gente calcula isso aqui, e a gente já sabe a saída, a gente já faz um balanço de massa e a gente sabe a quantidade de ar que está sendo fornecido, né? Evidentemente, isso mostrou uma potência bem baixa, né, de 32 kW, né? Mas será para que vocês viram esse exemplo, né? Mas então, falando do que a gente analisou aqui, né, por exemplo, onde está a opção da RPM, né? No compressor. É difícil quantificar isso, né? No entanto, a gente pode ter uma sensibilidade, pessoal. A gente não pode variar igual como a gente fez, lembra no exemplo aí da gasificação, né, que a gente fez o cálculo, vai calcular a fração de ar, né, baseado na razão da equivalência. Uma
uma ração de pressão, uma ração de expansão não é linear, não é exponencial, já vocês viram o mapa do compressor, entendeu? Então vocês não podem, vou fazer uma sensibilidade, supondo que a pressão, a ração de pressão vai aumentar de 0,2 em 0,2 e ao mesmo tempo a relação de expansão vai aumentar de 0,1 em 0,1. Não, pessoal, porque a gente não tem um critério para fazer isso. Então, por causa disso, a gente ou projeta o mapa, ou pega um mapa adaptado, né? Pega um mapa que já foi adaptado para certas condições. No meu caso, eu não projetei o mapa, porque para vocês projetar um mapa de um compressor precisam de testes experimentais. Então, no artigo, eu mostrei de onde eu basei o meu mapa, porque o software mostra, olha, você pode criar o seu mapa aqui, seu mapa do compressor aqui, tá? Mas eu tenho essas opções também, né? Mapas de compressor. Então, vocês avaliam, tá? E podem selecionar um mapa do compressor, tá? Que vai ser diferente porque é em condições of design, né? O nome do software, que eu esqueci de falar, é GetCycle, tá? Olha que ele é bem antigo, tá? Esse software já não é mais comercial, não, tá? Esse aqui, eu acho que, inclusive, eu acho que a versão que eu usei, não era essa aqui, era mais, tava melhorzinha, né? Tava mais bonitinha. Deve ser a outra mais antiga, né? Mas, pessoal, tem outras opções agora também para ciclos de potência, já que estamos falando de ciclos de potência. Tem Thermoflex, né? Que é um pacote, né? Software. Esse aqui. Esse aqui é para ciclos de potência e tal. Que eu acho, eu trabalhei aqui com Thermoflex motor, tá? Mas com certeza vocês podem também ver essas opções aí, né? Vamos falar das opções atuais, né? Epsilon também é outra opção, os alemães aí, tá? Que já estão mais focados em ciclos de potência mesmo, né? Bom, não mostra muita coisa, mas Epsilon, olha, tem coisas de ciclo de potência. Eu conversei, inclusive, com uma pessoa aqui de Epsilon, né? Tipo, a distribuidora aqui, né, do Brasil. Olha aqui, tem um vídeo, né? É que, tipo assim, até achar vocês coisas aí de... Coisas do... Como que fala? Do GetCycle é difícil, né? Porque é um software bem antigo. Mas aí vocês viram, pessoal, que a gente também pode fornecer... gás de síntese, né? Aí também no microturbina, né? Já a gente viu também que pode ser combustíveis líquidos, tá? Também GLP, biogás. Então, são muitas opções, né? Que a gente pode ter para acionar esses acionadores primários, né? Que são muito úteis, né?